Boa noite. Boa noite a todos que estão aqui na nossa casa. É muita alegria voltar a receber nossos assistidos e trabalhadores aqui presencialmente, e também a quem está no Facebook, por isso eu vou ficar aqui, para a gente poder fazer a transmissão ao vivo para quem continua em casa assistindo as preleções e recebendo depois da preleção o passe. Que a paz do Mestre esteja sempre em nossos corações. Vamos começar só com 2 recados. O primeiro está aqui, é a questão do nosso curso básico, iniciado agora 28 de julho, inicia e vai até dezembro, às quintas-feiras, 14 às 15h30. Quem frequenta a nossa casa sabe o quanto nós falamos do curso básico e da escola de aprendizes. É um passo muito importante para, de fato, abraçar não só a doutrina, mas como se abraçar e ter um processo de autoconhecimento muito importante para a nossa evolução, e a gente vai falar sempre na nossa evolução. Então, a gente coloca o convite para o curso assim como um grande convite para venha, e certamente assim é um caminho maravilhoso. A gente começa o curso perguntando quanto tempo ele leva e depois você não quer mais que acabe, porque assim é um aprendizado constante, muito importante mesmo. Então, está aqui o convite. E já retomamos também presencialmente a evangelização infantil aos sábados. Então, fica o convite também para a evangelização infantil e o curso de paz. Eu sou a Flávia, trabalhadora do SEAC, e vamos começar então fazendo a nossa elevação. Para nós começarmos a nossa elevação, sempre importante começar agradecendo o nosso anjo da guarda, nosso anjo que nos acompanha desde o nosso primeiro dia, e que nos acompanha também todas as manhãs, em todos os momentos, que nos ajuda, nos ampara, nos intui. Abraçados pelo nosso anjo, nós vamos nos elevando, nos tranquilizando, deixando as questões do dia a dia, e vamos até Maria. A Maria, pedimos que nos cubra com seu manto de proteção, com seu manto azul, e nos sentindo ainda mais amparados, mais protegidos, nós vamos até Jesus. A Jesus agradecemos todo o aprendizado, o seu evangelho, a sua vida, que foi uma exemplificação de bondade e caridade. E com Jesus nós seguimos até Deus, a quem ajoelhamos em pensamento, agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos, fazendo a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Então nós começamos a nossa preleção de hoje, esse preparo para o passe que vem na sequência, ou para o trabalho que vem na sequência. E o tema de hoje é: fora da caridade não há salvação, o trabalho é a alavanca para evoluir. E das obras de Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, itens 1 a 10, e Livro dos Espíritos, pergunta 918, é a referência de leitura para o que a gente vai falar hoje. E eu pensei a gente falar começando por uma parábola, e as parábolas elas são muito bonitas pela sua simplicidade e o quanto de ensinamento existe uma parábola. E até pensando um pouco nessa questão da parábola e nosso tema, né, da questão da caridade,
Eu vejo quanto havia de generosidade em se dar através da parábola, porque a parábola é simples, a ponto de qualquer um poder entender o seu significado. Mas ao mesmo tempo o significado é sempre muito profundo. E é um significado que a gente consegue levar para a vida e trazer disso ensinamentos muito importantes. E essa parábola do bom samaritano, que eu acredito que a maior parte, dos que estão aqui conhecem, ela tem essa simplicidade, um ensinamento muito importante. Diz que descia um homem de Jerusalém para Jericó e ele foi então atacado por ladrões. E atacado por ladrões, ele ficou caído ali na estrada, abandonado. Então, imagina, naquela época, um homem caído na estrada, abandonado, sozinho. E o que aconteceu com esse homem? Algumas pessoas passaram por ele, e eles dizem, inclusive, que quem passou por ele foi um sacerdote e um levita, que são dois exemplos de pessoas que eram, assim, muito respeitadas pela sociedade. E passaram por esse homem e continuaram o seu caminho. Talvez tenham pensado, deve ser problema, não vou me envolver com isso. Talvez tenham pensado que tinham pressa para algum compromisso, alguma coisa, e ali seguiram o seu caminho. E quem passa por esse homem é o bom samaritano, esse samaritano. E o samaritano, diferente do levita e do sacerdote, ele era um certo inimigo dos judeus, então ele era visto assim à margem da sociedade. E esse samaritano auxilia esse homem, leva esse homem para que ele seja ajudado, inclusive ele deixa uma quantia para que ele possa ser cuidado pelo hospedeiro que o recebeu. Pode fazer tudo o que você puder por ele e eu te pago quando eu voltar. Quer dizer, o samaritano, que era aquele que vivia mais à margem da sociedade, é que ajuda e olha aquela pessoa caída na estrada como um irmão, como alguém que precisa de um auxílio. E aí vem uma reflexão já muito importante para a gente começar a conversa, Essa questão do amar ao próximo, fora da caridade e da salvação, trabalho alavanca para evoluir. E a gente pensar nessa questão de amor ao próximo e quem é esse próximo, Muitas vezes a gente tem um amigo muito querido, aquele que quando toca o telefone você tem que dizer assim, esse aqui eu tenho que parar porque o que ele precisar eu vou fazer por ele. Ou a gente tem alguém na família que quando precisa da nossa ajuda a gente está sempre perto. Mas o ponto é, independente dessas afinidades naturais, que a gente sabe, até pela doutrina espírita, que é uma coisa natural, independente dessas afinidades, como é quando alguém precisa da minha ajuda? Como eu me sinto quando eu percebo que alguém que eu não tenho de repente tanta afinidade, ou que eu não conheço, que não é o meu próximo, que é alguém mais distante, que eu não tenho esse vínculo já prévio, como eu me sinto quando eu percebo que alguém precisa dessa ajuda, Eu procuro pensar se existe alguma coisa que esteja minimamente ao meu alcance para que eu possa ser essa mão, vamos dizer assim, de maneira genérica, essa mão que vai, ajuda e apoia. E quando a gente fala dessa questão de ajuda, tem um ponto muito relevante que é o fato da ajuda sem um compromisso de receber alguma coisa em troca, Por isso mesmo que muitas vezes não é necessariamente aquele amigo que eu sei que eu vou dar, porque quando eu precisei ele me ajudou muito. Essa pessoa aqui da minha família, sempre que eu preciso, me ajuda muito. Como eu consigo estender uma mão quando eu não tenho nada em troca? Eu não vou receber um parabéns, não vou receber, de repente, nenhum muito obrigado, porque a pessoa não tem condição de externar um muito obrigado, porque ela sequer vai saber de quem ela recebeu ajuda, Como é essa ajuda? Essa ajuda desvinculada de todo orgulho, da vaidade, que seria se a gente falar que aquela questão, se eu dou com uma mão que a outra não saiba,
que é a questão da gente não esperar necessariamente uma retribuição e se sentir, se alegrar, nosso coração se aquecer simplesmente porque eu sei que uma ajuda chegou a alguém que precisava. Da mesma maneira que eu ajudo sem pensar se a pessoa vai de fato receber, tem algo que é um desafio para todo mundo. Na hora que eu vou oferecer uma ajuda, procurar me desvincular também dos julgamentos. Tá encaído porque deve ter aprontado alguma. Tá precisando de dinheiro porque não guardou antes. Ou porque não acorda cedo e vai trabalhar para o trabalho. A gente tem habilidades diferentes, capacitações diferentes e até condições de força mesmo, de força de vida, né? Não só de força de trabalho, mas de força de acordar. Quem não se sentiu num dia triste e não conseguiu ter força para acordar e com ânimo trabalhar, mas assim disse, não, eu vou, e foi movido por essa vontade. Será que então esse outro não passa por uma situação que ele não consegue ter força para sair daquela inércia? Será que uma ajuda minha então não vai poder trazer isso? Será que se eu montar um currículo para alguém, eu não vou conseguir fazer com que essa pessoa de fato tenha uma chance, uma porta que se abra? Né? Independente de eu julgar, não quer dizer que eu não vou buscar auxiliar, mas assim, evitar que o julgamento nos impeça de ajudar por acreditar que a pessoa nem merece, porque ela também é tão fraca, né? Porque a gente não consegue saber o que o outro viveu naquele dia, porque a gente consegue saber o que a gente viveu, a gente não consegue saber do outro absolutamente nada. A gente acha que sabe muito, né, hoje em dia, com rede social, com tudo, mas no fundo a gente sabe muito pouco. Então, buscar como uma tentativa, gente, como uma alavanca, por isso é uma alavanca para evoluir. Não é assim, aí de repente eu trabalho e de repente eu evoluo, né? São os pequenos passos que a gente a cada dia pode caminhar e com isso ir evoluindo, pensando numa encarnação, nessa oportunidade que a gente tem de vida, como de fato um presente que a gente recebeu e que então eu retribuo esse presente caminhando cada dia pouco a pouco. E aí vem a notícia que eu também acho que muitos já sabem. Se a gente está vivendo aqui esse momento, esse presente, encarnação, né, essa vida, essa existência, nas outras vidas que teremos, até em outros planos, continuaremos trabalhando. Quem já leu Nosso Lar ou qualquer outro desses livros que trazem, né, segundo a doutrina espírita, como é numa outra vida, né, como são os outros planos, sabe que nos outros planos a gente continua trabalhando e continua trabalhando para servir. Então que a gente comece logo e que se prepare, porque quanto antes a gente começa a caminhada, melhor ela será e mais a gente consegue trazer para junto da gente como luz, como esperança. Então, os tempos de hoje, esses tempos que a gente vive, que todos tratam até como tempos difíceis, todos têm ouvido muito falar, principalmente toda essa fase que nós enfrentamos e que estamos enfrentando, né, o que ficou decorrente dessa crise toda. Isso requer da gente que a gente pense com mais carinho nessa questão toda da nossa evolução, da nossa necessidade de nos colocarmos à disposição, de fato, do trabalho e do outro e do próximo. Porque os tempos, de fato, são tempos de necessidade e de necessitados. Então, aí que eu acho que vem o mais interessante para a gente pensar em termos de trabalho, como alavanca para evoluir, e que a gente vive numa sociedade que as necessidades são muitas. E aí eu acho que vale uma reflexão no sentido de a gente buscar saber daquilo que são as minhas habilidades, aquilo que eu faço com alegria, o que eu posso fazer a mais? Não aquilo que de repente é muito difícil, nossa, eu já tenho tanto sono a semana inteira, então eu vou vir trabalhar no sábado de manhã na evangelização infantil. É o único dia que eu durmo.
É o único dia que eu consigo acordar, tomar um café da manhã com a minha família. Não tem problema, procura outro. Eu adoro trabalhar à noite aqui. De manhã talvez fosse para mim um outro sacrifício. Eu coloco à noite, talvez uma sexta à noite, eu vou com alegria, mas assim, amanhã eu reservo porque isso é uma coisa que hoje eu não tenho disponibilidade. Mas eu consigo, numa sexta à noite, me envolver num projeto, me envolver num trabalho. Eu consigo, como eu falei, sentar com um colega e ajudá-lo a fazer um currículo. Eu consigo levar um bolo para uma vizinha que eu vi que está um pouquinho entristecida, que precisa de uma palavra, né? Muitas vezes assim, uma criança que precisa de um colinho, um idoso que um carinho assim, uma conversinha no elevador, já a pessoa já fica feliz. Então essa reflexão de onde das minhas pequenas atitudes eu posso colocar trabalho que vai me alegrar, vai me fazer ver outras coisas, até outros lados das situações, e por isso que me ajuda a evoluir, porque só, né, ali calçando um pouquinho o sapato do outro eu consigo ver um pouco melhor como é, e vai também trazer de fato para aquela pessoa e para o nosso planeta, né, um ambiente melhor. Então esse pensamento carinhoso de ajuda, até de novo conversando com a Florida, a gente começou a falar do nosso anjo, né? Então até conversando com o nosso anjo, me ajuda, olha, me intui, onde eu consigo ser útil, o que mais eu consigo fazer, e isso vai de fato transformando as nossas vidas. A gente tem um exemplo até aqui no centro de uma colega que agora recentemente, vendo essa situação toda, essa questão de muito mais pessoas na rua, ela disse assim, eu quero fazer marmita e levar na rua. Ela se sentiu, né, tocada pela situação daquelas pessoas na rua sem comida, etc. E se propôs a fazer, a comprar os alimentos, e aí, né, assim, as pessoas tentando ajudar. E ela mandou uma foto assim pra gente dessa distribuição, né, de alguma das distribuições que ela já fez. E eu não consigo saber quem tá mais feliz, sabe? Se é de fato quem fez ou quem recebeu. Então, a gente sabe que esse multiplicar é algo muito prazeroso e muito necessário. Assim. De novo, a gente vive tempos que pedem com urgência que a gente se envolva de alguma maneira em fazer um pouquinho mais com aquilo que a gente recebeu de dom, né? Uma palavra, de novo fazer um bolinho, é o que a gente conseguiu, que tiver a nosso alcance, todo mundo tem o que oferecer. Bom, essa era a reflexão de hoje, para a gente pensar. Vamos então agora já partir para o nosso encerramento. Para o nosso encerramento, aproveitando que falamos tanto nessa questão do trabalho e de enxergar o nosso próximo, de ver o nosso irmão, nós vamos terminar, como sempre, fazendo as nossas vibrações. As nossas vibrações são também um trabalho que todos nós temos capacidade para fazer, que é pensar de maneira amorosa em todos aqueles que necessitam de boas vibrações, de vibrações de luz, de vibrações de acolhimento. Então nós vamos começar vibrando pelo nosso planeta, para que ele seja envolvido em muita paz, em boas vibrações, em amor. E vamos pensando em cada cidade, em cada rua, em cada uma das pessoas do nosso país que precisam de ajuda, não só material, que precisam de ajuda, de acolhimento, de proximidade, de se sentirem amparadas. Vamos vibrar para que as melhores ajudas cheguem em cada canto da nossa cidade, das nossas ruas, das nossas casas. Vamos visualizando muito amor, passando por todos os lugares e chegando àqueles que necessitam.
Graças a Deus. Então, para finalizar, quem está aqui pode aguardar para receber o passe, e aqueles que estão em casa assistindo pelo Facebook também aguardam em oração para receber o passe de maneira virtual. Muito obrigada, boa noite.